Língua portuguesa, hoje nós vamos falar sobre os termos da oração. Coloquei aqui sujeito e predicado, que são os essenciais dentro de uma oração. A gente tem ali o sujeito, tem o predicado, mas nós temos vários outros elementos, vários outros termos, nós vamos falar um por um aqui. Hoje é um tipo de aula parecido com a aula passada. A gente vai dar um panorama, vamos tratar de algumas questões de concurso, vamos falar bastante sobre cada um desses termos, mas cada termo, são vários, não é só esses dois aqui não, esses aqui são os principais, mas cada termo desse caberia uma aula inteira de, sei lá, de 48 horas, 2 dias falando. Vai ter questão de novo, né? Vai, agora eu estou botando direto, cara. Onde eu estou encontrando questão de prova, eu estou botando. É aquele negócio, a gente começa, depois a gente melhora. A gente começou o curso, agora a gente vai aprimorar. Até ser o melhor curso do mundo. Então vai ter questão de prova hoje que a gente vai fazer durante a aula. Então, cada assunto, cada tópico desse aqui daria uma aula inteira. E eu espero em Deus a oportunidade para depois esmiuçar mais detalhadamente cada conteúdo. Se eu fosse fazer cada aula eu falar de um termo, hoje falar só sobre sujeito, daria para ficar 1h30 falando sobre sujeito. É muito assunto, muita questão falando sobre sujeito. Aí depois, na aula que vem, eu falaria de predicado. Aí depois, sei lá, objeto direto. Aí outra aula sobre objeto indireto. Cara, a gente ia gastar o mês todo falando só sobre o termo da oração. Vai. Tudo isso? Tudo isso. E a gente ia ficar muito tempo só em termos da oração, que é o terceiro tópico do Colégio Naval. Então eu prefiro que a gente fale sobre todos eles ainda. São vários. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, acho que são 10. Só da língua deles. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui no quadro, vocês vão ver. Acho que são 10 total. Se não for 10, é próximo disso. Você perguntou questão ou os termos da oração? Não, são... Quantos termos da oração? Não, são... isso mesmo. Então, acho que são 10. Quem está perguntando a questão? Enfim, a gente... eu prefiro que a gente fale um pouquinho sobre cada um deles e já consiga avançar um pouco e lá na frente a gente consiga especificar, ser mais direto em cada um deles, né? E de repente gravando um vídeo individual ou até fazendo aulas presenciais também, do que eu começar aqui e ficar só sobre sujeito, 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 você não sabe nem o que é predicado, tá certo? Então lembrando, hoje a gente vai falar sobre todos eles. E se Deus assim permitir, peço que me ajudem em oração para que a gente possa arrumar cada vez mais tempo para estar juntos, para que a gente possa aí falar especificamente sobre eles num outro momento, tá certo? Então vamos lá, pessoal. O que a gente tem aqui? Antes da gente entrar propriamente nos termos da oração, eu preciso que vocês entendam a diferença entre frase, oração e período. São 3 coisas que costumam levar a gente a uma confusão. Frase, oração e período. O que é frase? Frase é um enunciado que é suficiente para a gente comunicar um pensamento completo, tá? Eu tenho lá uma estrutura, um conjunto de palavras. Quando eu leio aquilo ali, eu consigo chegar a uma conclusão, eu consigo entender. Aquilo ali está completo, não falta nenhum pedaço para eu entender a mensagem. Isso é uma frase. Por exemplo, quando eu falo bom dia, isso é uma frase? Sim. Mas olha só que doideira. Só tem um adjetivo e um substantivo. Nem verbo tem isso aqui. Não é uma oração, como a gente vai ver no próximo slide. Para ser uma oração tem que ter um verbo. Nem verbo tem. O que é o bom dia? A gente nem sabe descrever o que é bom dia. Quando eu falo para vocês bom dia, o que é isso? É só um cumprimento informal? Eu estou desejando bom dia para você? Eu estou dizendo que esse dia está sendo um bom dia? A gente nem sabe o que é bom dia. A gente fala, né? Bom dia, outro, bom dia. Às vezes o dia foi horrível. Bom dia, bom dia. Não sabe. Mas a gente consegue entender. A gente consegue se comunicar com o bom dia. As pessoas conversam assim. Mal dia. Nem usa mal dia, né? O que o pessoal costuma responder, o que tem de bom, né? Bom dia, outro, o que tem de bom? Mal dia. Tem de bom pra comer. É só falar. Então, olha só. Bom dia é uma frase. O não, sozinho aqui, o não teria sentido, mas dentro de uma conversa. Pô, eu pergunto pra você, você gosta de língua portuguesa? Aí você vai responder, não. Eu vou entender, tem só não, ó. 3 letrinhas, um símbolozinho aqui do tio e um ponto, eu consigo entender a tua mensagem. Você não gosta de língua portuguesa. É uma frase. Tem verbo aqui? Tem sujeito? Não tem coisa nenhuma. Ó, quero passar no Colégio Naval. Esqueci o ponto aqui, me perdoe, tá? Eu em digitação, falando no ponto final.
Uma frase completa também. Observa, uma frase ela pode ter uma palavra só, pode ter um pouquinho mais de palavra, pode ser uma frase maior, mas tem uma mensagem completa, compreensível, não carecendo de nada, beleza, é uma frase. Tá certo? Aí a gente vai para a oração. Qual a definição de oração? É um enunciado que apresenta verbo ou uma locução verbal. Então, enquanto frase eu só preciso ter um significado, aqui eu preciso ter um verbo ou uma locução verbal. Quero ser... O que eu ouvi? Puxa. Quero ser amigo de vocês. Eu estudo igual a um louco. Tem verbo aqui? Tem verbo? Presta atenção aqui, sem distração, pessoal. Tem verbo, ó. Eu estudo igual a um louco. Qual é o verbo? Louco. Verbo estudo, né? Verbo estudar se fosse por infinitivo. Louco. Não, louco não é verbo, não. Verbo é uma ação. Aqui, ó. Eu estudo, eu faço alguma coisa aqui. Isso aqui é o verbo. Então, isso aqui é uma oração? Sim. Tem um verbo, é uma oração. Só quando É uma frase também? Uma frase verbal. É uma frase aqui, olha só. Ela tem... Eu consigo entender essa frase aqui, ela está completa, não precisa acrescentar nada Se tem nela. ponto final, Ponto final não quer dizer muita coisa não, mas a ideia está completa, é uma frase. Quero ser amigo de vocês. Não tem só um verbo aqui, a gente tem uma locução verbal. Pessoal, sem distração aqui, senão eu vou ter que começar a separar para o pessoal. Quero ser amigo de vocês. Ó, quero ser não é só um verbo, é uma locução verbal. Você tem dois verbos juntinhos ali, funcionando em unidade. Então aqui a gente tem uma locução verbal. Se tem uma locução verbal, ao invés de verbo, a gente tem também uma oração. Beleza? Aí a gente passa aqui para período. O que é um período? É uma frase. Lembra o que é frase? Tem que ter uma ideia completa, um enunciado fechadinho lá, completinho, capaz de transmitir a informação. Então é uma frase que é organizada em uma ou mais orações. Então pensa numa frase, aí ali nessa frase tem uma oração ou mais de uma oração. Se tiver uma oração só, vai ter apenas um verbo. Olha essa oração aqui. Os encantos da natureza denunciam a generosidade divina. Isso é uma frase? Sim. Sim. Apesar de ser uma frase mais rebuscada, né? Denuncia a generosidade divina, uma coisa mais quase que poética, tem um sentido completo. Eu consigo entender que os encantos da natureza denunciam ou declaram, né, a generosidade de Deus, que Deus foi generoso para, né, fornecer a gente essa natureza tão encantada. Fala. Como que a gente sabe se é frase ou não? Então, tem que ter um sentido completo. É aquele primeiro slide que a gente falou. É como aqui, ó. Tem um sentido completão. Não preciso de nada para entender essa frase aqui. Tá? Ela está completinha. Você vê que ela tem sujeito, tem predicado, eu consigo entender ela, consegue transmitir a mensagem, isso é uma frase. Agora, para ser oração tem que ter um verbo. Então isso é uma frase e é também uma oração. Tá vendo o verbo aqui? Denunciam, o verbo denunciar. Então é uma oração e é uma frase. Então isso aqui é um período. É chamado de período simples porque tem uma oração só. Por quê? Tem uma oração só porque só tem um verbo. Agora eu tenho... Para ser oração tem que ter verbo? Tem, para ser oração tem que ter verbo. Foi o slide anterior que a gente falou sobre orações. Período composto já tem dois verbos e duas orações. Aqui, ó. Amai a verdade. Isso é uma oração. Primeiro vamos ver se é uma frase. Amai a verdade, mas perdoai o erro. Sim. Sim, tranquilo, completo, né? Sem problema nenhum, é uma frase. Agora, eu tenho uma oração aqui, amai a verdade, e tenho outra oração aqui, mas perdoai o erro. Por quê? Cada uma delas tem um verbo, que está em verde aqui. Verbo amar e verbo perdoar. Isso é chamado de período composto. Por que é composto? Tem mais de um verbo ou mais de uma oração. Beleza? Tranquilo? Sentiu dificuldade, depois assiste esse vídeo de novo. Tá gravando ali direitinho. Teve coisa que a gente não entendeu no vídeo, na aula passada. A gente... Assiste isso aí. A ideia do vídeo é exatamente essa. E também para aqueles que às vezes precisam faltar, né? Como aconteceu hoje. A gente mandou mensagem e falei, assiste o vídeo. Então, beleza, pessoal. Agora eu vou falar sobre os termos da oração. A oração, expliquei para vocês lá que tem o verbo e tudo mais. A oração, ela tem alguns termos. Ele tem os termos essenciais, presta atenção aqui, tem os termos essenciais, tem os termos acessórios, tem os termos integrantes e tem um tal de vocativo, que não é um grupo, ele é isolado, não faz parte de nenhum deles. Tá certo? Quais são os termos essenciais?
sujeito e predicado. Por que é essencial? Cara, tem que ter. Claro que vai ter algumas exceções, vai existir algumas exceções. Por exemplo, tem oração sem sujeito. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas o normal é ter um sujeito e ter um predicado. É básico. Então esses são os elementos essenciais, os termos essenciais, sujeito e predicado. Nós temos também os acessórios, aquelas caixinhas em vermelho ali. Quais são os acessórios? Adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. Tá? A gente vai ter que tomar um cuidadozinho, nós vamos falar sobre cada um deles. Tá? A aula de hoje vai falar sobre cada caixinha dessa aqui num slide diferente. O aposto especial a gente tem que tomar um cuidado, mas eu acho que é o mais fácil de todos. A gente tem aqui os integrantes, que é o objeto direto, objeto indireto, que alguns de vocês já devem ter aprendido na escola, complemento nominal também, agente da passiva. E por fim, a gente tem o vocativo. Beleza? Vamos falar sobre cada um deles? Sujeito. O que é o sujeito? É o termo que se faz uma declaração contida no predicado. A frase normal, ela tem sujeito e predicado. O sujeito é aquele camarada, vamos chamar assim, de quem está sendo falado no predicado. O predicado está falando do sujeito. Por isso, uma das formas de você identificar o sujeito é fazendo uma perguntinha para o verbo. Tá? Um exemplo. Os resultados parecem satisfatórios. Quem parece satisfatório? Os resultados. Então, quem é o sujeito? Os resultados. Exatamente isso. Então, a gente faz uma pergunta para o verbo, a gente chega ao sujeito. Só toma cuidado. Sujeito não é resultados, é os resultados. Quando você faz uma pergunta para o verbo vai remeter uma resposta que inclui o artigo. Então, o sujeito é os resultados. Resultados sozinho é o núcleo do sujeito. É a parte mais importante do sujeito. Tranquilo? Então, o que a gente tem aqui nessa frase? A gente tem um sujeito simples. Por quê? Ele só tem um núcleo. Ficou com dificuldade? Aqui está simples, né? Entre os e resultados, qual é o núcleo? Facinho, você vai direto em resultado. Mas tem frase que não é tão clara assim. Você pode ter alguma dificuldade para encontrar. Eu vou botar uma frase mais para frente lá, que você vai ver uma frase gigantesca. O que você faz para identificar o núcleo? Tenta tirar um dos termos para ver se a frase ainda faz algum sentido. Se eu tirar os, Resultados parecem satisfatórios. essa frase ainda faz sentido para vocês? Sim. Pode até ficar estranho, você sente falta do hoje, mas ainda assim dá para entender, né? Resultados parecem satisfatórios. Agora, se eu tirar resultados, lê a frase. Hoje parecem satisfatórios. Esquisito pra caraca, né? Não tem o... coisa no meio. Se eu tiro isso aqui, você vai, cara, a frase ficou muito louca, cara. Então, isso aqui é o mais importante. Se eu tirar, faz muita diferença. Tá certo? Ficou na dúvida? Isso vale para predicado também. Depois a gente vai ver que os predicados também têm seus núcleos. Para você ver qual é a parte mais importante, você tenta tirar um a um. Pô, essa aqui, se eu tirar, vai ficar muito estranho. Pô, essa aqui é a parte mais importante do predicado ou do sujeito. Tá certo? O que a gente tem? Esse aqui é o sujeito simples, né, com apenas um núcleo. A gente tem o sujeito composto quando tem mais de um núcleo. Qual o sujeito dessa frase aqui? Todos chegaram perto, mas eu não escutei ninguém falando certo. Prefeito e os secretários. Isso aí. Olha só, sujeito é tudo isso aqui. Faz a pergunta pro verbo. Quem chegaram na cidade? O prefeito e os secretários. Os prefeitos, o prefeito e os secretários. Tudo isso é o sujeito. Quais são os núcleos? Prefeito e secretário. Prefeito e secretário. Então, se você tirar esses dois aqui, fica muito louco, Você né? falou na última aula... Se tirar um só, também fica muito louco. Então, os dois são tão importantes quanto um ao outro. Você deu o exemplo da laranja, né? Nem Na lembro. última aula. Nem lembro. Você falou de alguma coisa ou alguma coisa laranja. Aí você falou, não é não é laranja, é a laranja que você tinha falado. Ah, tá. Que eu expliquei que o artigo entra junto. é. Pô, que bom que você lembra, cara. Que eu nem eu lembrava mais disso. Então vamos lá, pessoal. Conseguiram perceber? O sujeito é tudo isso aqui. Os núcleos é somente prefeito e secretários, tá? Todo o resto é o quê? Todo o resto. Predicado. Todo o resto é predicado. Se a gente tem o sujeito aqui, o que sobrar é predicado. Tá certo? Tranquilo? Então aqui a gente tem um sujeito composto, porque ele tem dois núcleos. Se tivesse 3, 4, 5, 20 núcleos,
ia ser composto. Mais de um núcleo é composto. Aí a gente tem também sujeito indeterminado. O que é indeterminado? Ou eu não sei quem é, não conheço, ou então eu estou querendo esconder. Eu não desejo identificar ele. Aí ele fica indeterminado. Ele até existe, mas não dá para identificar quem é. Ele é indeterminado. Olha o exemplo. Não tem núcleo. Chego para você e falo assim, ó, fizeram uma fofoca a seu respeito. Quem fizeram? Não identifica. Eles? Eles quem? Continua sem saber. Você pode jogar um eles aqui, vai continuar na dúvida. O eles, ele falou eles porque o eles conjuga esse verbo perfeitamente. Mas nesse caso aqui, esse eles não mostra para mim quem é, o eles não está aqui e é tipo, fizeram. Se tivesse, seria alguma coisa, mas não teve nem ele. Se o ele estivesse aqui, a gente poderia determinar ele como sujeito, porque aí ficaria bem claro, eles eu estaria me referindo a alguma pessoa. Mas ele seria Ou não seria, por exemplo, um caso de sujeito oculto? Não, nesse caso a gente não tem como determinar quem é ele. Eu vou botar aqui, pior que eu não botei nesse slide o caso de sujeito oculto, mas tem um outro momento que eu vou mostrar um sujeito oculto, você vai ver que é bem diferente de um caso de indeterminação. O oculto, você tem certeza, deixa eu pensar numa frase aqui, Por exemplo, assistir ao jogo ali. Não, assistir ao jogo é indeterminado também. E, inclusive esse aqui é um exemplo que a gente tem aqui. Sujeito oculto. Dancei ontem à noite. Quem é o sujeito? Eu. Falei do eu? Não, mas está bem claro para você que sou eu. Dancei. Né? Oi? Não, sujeito. Não, dancei não é sujeito não. Dancei é o verbo. né? Tá? Então, o oculto, ele existe, ele está determinado ali na frase, mas ele só está escondidinho. O indeterminado, você não faz ideia quem é. Não tem como você identificar. Quando fala assim, fizeram uma fofoca de você, você não sabe quem é. Ficou vago. Eu quero esconder aquilo ali. Olha esse exemplo aqui, ó. Assistiu-se ao jogo, indeterminado também. Você até usou ele como oculto. Quando você falou assistiu-se ao jogo, está se referindo a indeterminado ou No caso, tinha falado assistir, que seria eu assistir. eu assisti ao jogo. Aí o eu é o sujeito. Eu assisti ao jogo. Então, Mas sem ele o é- eu seria oculto. Assistir ao jogo. Assistir ao jogo, o eu... sim, desculpa. É quando você falou, eu fui direto para esse exemplo aqui, do assistir o ser. Confundi com aquele exemplo ali. Quando você botar assistir ao jogo, o eu está oculto ali. E é o... Mas aí ele fica sem artigo? Mas Oi? aí sem artigo. Aí ele fica sem artigo, é só o núcleo sem o... Nem sempre vai ter artigo. Por exemplo, eu assisti ao jogo, como Não, ele falou, vou botar o eu. Não faz sentido. Nem sempre vai ter artigo no sujeito, não. Ficar com um mosquitinho voando, chato pra caramba. Vou pegar ele quando vier pra cá. Quase, mano. Pegou? Matei. Aí, ó. Bravo, hein? Ficou só marca. Então vamos lá, pessoal, aqui, ó. Agora preste atenção, outro caso de indeterminado aqui, ó. Assistiu-se ao jogo. Tá? É diferente do exemplo que ele deu ali de eu assistir ao jogo. Assistiu-se. Quem assistiu? Meu irmão. Sabe-se lá, o jogo foi assistido por alguém, só que assistiu-se. Você não tem como determinar ali. Isso é um caso de indeterminação do sujeito. Porque assiste, você sabe que a pessoa tem uma pessoa que está assistindo. Você sabe que assistiram, mas quem foram? É. Está indeterminado ali, você não tem como Mas o definir. exemplo de oculto é como se fosse o quê? Porque ele te... O oculto ele existe, você consegue identificar ele na frase. Na frase você vê. Aqui você consegue saber quem são os caras que assistiram ao jogo? Não. Mas, por exemplo, na frase, fizemos um bolo. Você consegue identificar na frase o sujeito, mesmo não vendo ele? Sim. Qual é o sujeito? Nós. Nós, está bem claro. Só que ele não tá, você não está vendo ele. Aqui você não está vendo, também não faz nem ideia de quem foi. O problema nem quis mostrar quem pronunciou a frase, nem identificou quem é. Tá? E a gente tem aqui também... Oculto vai cair na prova? Vai sim. Vai cair Tudo vai cair na prova, tudo. Pensa em todas as coisas do universo. Cai na Eu nunca peguei uma mosca. Nunca pegou uma mosca? Interessante isso aí. Volta para a aula aqui, por favor. Pessoal, aqui ó, a gente só tem que tomar cuidado com o seguinte. Observa aqui, o verbo assistir, ele pede preposição, não pede? Quem assiste, assiste a alguma coisa, certo?
Então isso aqui, pelo fato de ter uma preposição, não pode ser o sujeito. Mas eu vou dar um exemplo aqui parecido com esse que pode ter uma pegadinha na prova. Vende-se uma casa. Tá parecidão, ó. Assistiu-se ao jogo, vende-se uma casa. Qual é o sujeito de vende-se uma casa? Uma casa é o sujeito. Por quê? Uma casa foi vendida. Você sabe Então ela é o sujeito. Porque lá não tem a preposição e você vai ter aqui. Essa preposição aqui, essa partícula de indeterminação aqui, vai definir isso aqui como sujeito indeterminado. Mas toma muito cuidado, quando não tiver a preposição, aqui tem a preposição a. Esse a aqui é uma preposição, tá? Desculpa, alguns talvez não tenham acompanhado o raciocínio. Esse a aqui é uma preposição que esse verbo está pedindo. Só que tem verbo que não pede preposição. Quem vende, vende alguma coisa. Você lembra dessas perguntinhas? Para identificar objeto direto, objeto indireto e tal. Então, o verbo vender, ele não pede. Então, quando você consegue inverter ali a casa foi vendida, você vê que a casa ali foi vendida, então ela é o sujeito do verbo. Tá certo? Então, vamos lá. Mas só nessas estruturas tem o C, tá? Para não confundir. Então, vamos lá, pessoal. Oração sem sujeito. Não se atribui o verbo a nenhum ser. Você não tem nenhum ser ali para dizer quem foi que fez as coisas. Por exemplo, choveu hoje. Quem choveu? A chuva, a água, a nuvem, o tempo. Não tem sujeito. A gente pode forçar uma... Isso aqui foi uma brincadeira para tentar forçar uma barra e tentar encontrar um sujeito. Mas quando a gente fala que choveu, a gente não está se referindo a nenhum elemento, nenhum ser que choveu. Certo? Então, choveu não tem sujeito. E muito menos hoje. Hoje não é um sujeito que choveu, não. Por exemplo, trovejou. Trovejou. Quem trovejou? Não tem. Não é que está indeterminado, não é porque não tem mesmo. Tá? Ah, o trovão, foi o raio, foi a nuvem que trovejou. Não, trovejou. Tá? Foi um barulho que você escutou ali. Aqui você tem como definir. Não, aqui... Não, indeterminado tem como... Indeterminado ele existe, só que você não consegue identificar. O oculto você consegue identificar, mas ele está escondido. E no sem sujeito não tem mesmo sujeito. Então não é um sujeito. Oi? Então não é um sujeito? Não é porque ele não existe. Não existe. Não tem. Então vamos seguir, pessoal. Predicado é o que se fala do sujeito. Você tem o sujeito, não tem? Que é aquele elemento que executa aquela ação ou sofre a ação daquele verbo. O que vai falar dele, que é o restante, é o predicado. É o que sobra. Tira o sujeito, tudo que sobra é predicado. Toma cuidado com isso. Tirar o sujeito, você pode tirar algumas coisas ali que não pode não tirar o sujeito completo. Às vezes o sujeito é grande pra caramba. Tá? Então toma cuidado com isso. Mas você conseguir identificar o sujeito, todo o resto é predicado. Como você identifica o sujeito inteiro? Então, você faz a pergunta pro verbo. O macete mais clássico que tem é você fazer uma perguntinha pro verbo. Vamos chegar nesse ponto aqui, ó. Predicado nominal. Vamos pegar essa frase que vai responder a tua pergunta. Nossa turma é estudiosa. Aqui, ó. O verbo está aqui. Quem é estudiosa? Nossa turma. Nossa turma. Então quem é o sujeito? Nossa turma. Turma é o núcleo. Turma é o núcleo. Nossa faz parte do sujeito. Quando eu faço a pergunta para o verbo, isso aqui não é a resposta? Quem é estudiosa? Não é só turma, é nossa turma. Então isso aqui é o sujeito, isso aqui é o predicado. O é você já sabe, O é pertence ao predicado. É um verbo de ligação aqui nesse caso. Então, você não sabe, você não é por causa que você está falando sobre já outros, tipo, responder na pergunta do nosso turma. Não consigo entender sua dúvida. Nossa, tudo É porque turma tipo é assim, estudiosa. nossa turma. É estudiosa, tá tipo respondendo a pergunta do nosso turma. Não, a pergunta você faz para o verbo, para Então, Quem identificar é o estudiosa sujeito. seria a pergunta. Tá? É isso mesmo. Era isso que... Isso. Como é que é a pergunta que você tipo, fizer? nossa Não. turma é estudiosa. Tá dando tipo, Você tem que perguntar do verbo, não do sujeito. É, Você vai você perguntar quem é estudioso. Perguntar para quem é estudiosa. Quem é estudiosa, você vai encontrar o sujeito. Agora você perguntar para o sujeito para achar o predicado. Estudioso. Tá, Nossa turma é o quê? É o quê? Estudioso, Não, ele está estudioso. forçando muita barra. Estudiosa. Pessoal, guarda o seguinte. Pergunta para o verbo quem é alguma coisa ou quem fez alguma coisa, de acordo com o verbo que estiver aqui. Quem é estudiosa? Nossa turma. A resposta vai ser o sujeito. Se tiver dificuldade. Isso aqui está até simples. Tem casos que são bem mais complexos que a gente vai aparecer aqui. Tá?
Então vamos lá, pessoal. O que eu quero que vocês identifiquem nesse primeiro predicado aqui? Tá? Predicado é daqui para lá, tá? Se isso aqui é o sujeito, o que sobra é o predicado. João, presta atenção aqui, cara. Pessoal, aqui ó, a gente tem o sujeito e aqui tem o predicado. Qual é a parte mais importante desse predicado? É ou estudiosa? Estudiosa. Concorda que se eu tirar aqui, ó, vou tirar isso daqui. Nossa turma estudiosa. A frase ficou estranha, mas dá para entender, não dá? Agora tira estudiosa. Nossa turma é. Nossa turma é. É o quê? Não faz sentido nenhum. O único que eu sei que é Deus, né? Ele falou, eu sou, então ele é, né? Agora as outras coisas não servem esse tipo de frase. Então, ó, a parte mais importante do predicado é a palavra estudiosa. Esses dois eu vou ter que separar, hein? A parte mais importante da palavra e do predicado aqui é a palavra estudiosa. Estudiosa é um verbo? Sim. Não. Estudar que é verbo. Toma muito cuidado. Estudiosa é um adjetivo. Tá? Então é um nome. É como substantivo, adjetivo, advérbio são nomes. Então aqui, ó, estudiosa é um nome. Se o nome é a parte mais importante do predicado, a gente tem um predicado nominal. Simples. E no caso, o núcleo no caso vai ser um nome. Nesse caso específico aqui, esse nome vai ser o predicativo do sujeito. Como ele é um adjetivo, ele é um adjetivo aqui de turma, né? E tem um verbinho de ligação, que é o verbo ser, pode ser outros também, mas isso é para uma outra aula. Conseguiram perceber o seguinte? É isso que eu falei, ó. Palavra mais importante é um nome, então predicado nominal. Beleza? Se a parte mais importante for um verbo, vai ser um predicado verbal. Olha só, coisa simples. Parece complicado, mas não é. Vamos ver o caso aqui do verbal? O núcleo é um verbo. Esse verbo pode ser transitivo ou intransitivo. Vou ter aqui dois exemplos. Olha essa frase aqui. Aqui todos trabalham. Vocês concordam comigo que o verbo trabalhar tem um sentido completo? Sim. Eu preciso complementar ele para nada. Quando eu falo todo, precisa nem ser aqui. Todos trabalham. Ou aqui todos trabalham. Então você sabe o que é trabalhar e sabe o que é o significado de todos trabalhar. Eu não preciso botar nada para complementar esse verbo. Então, se não precisa complementar ele com nada, ele é um verbo intransitivo. Tá certo? Esses nomezinhos você não precisa lá. Agora, se o verbo precisar de algum complemento para fazer algum sentido, ele vai ser transitivo. Aí pode ser transitivo direto, transitivo indireto, não vou aprofundar muito aqui não. Mas presta atenção. Vou apagar isso aqui, ó. Lê a frase. O aniversariante cumprimentou. Quem? Cumprimentou quem? Primeira pergunta você vai, cumprimentou quem? Ou cumprimentou o quê? Vai querer doido, cumprimentou a festa, cumprimentou o auditório. Falta alguma coisa aqui. Esse verbo, ele pede um complemento. Então esse verbo ele é transitivo. Nesse caso especial, ele é transitivo direto, porque não tem preposição aqui. Então ele é transitivo direto, isso aqui vai ser um objeto direto, que a gente vai aprender daqui a pouquinho. Tá certo? O intransitivo não precisa de preposição, né? Não precisa de nada. O intransitivo não precisa de nada. Não é só um que precisa de preposição, não precisa de nada. O que precisa de preposição é quando for transitivo indireto. Aí precisa de uma preposição para fazer o objeto indireto. Tá? Mas aqui, nesse primeiro momento, preciso que você identifique o seguinte. O núcleo é um verbo, tanto um intransitivo quanto um transitivo, é verbo que é a palavra mais importante, então esse predicado vai ser verbal, tá certo? E a gente também tem o caso de verbo nominal. Quando a gente tem duas palavras ali que são as mais importantes. Tanto o verbo quanto o nome são os mais importantes. Aqui o mais importante é o nome, aqui o mais importante é o verbo, tá? E aqui o mais importante são os dois. Tem um verbo e tem um nome como núcleos, como a parte mais importante. Nominal, não entendi. Não entendeu o nominal? Não entendi. Consegue ver isso aqui como predicado? Sim. Sujeito e predicado. Qual é a parte mais importante desse predicado aqui? É ou estudiosa? Estudiosa. Estudiosa é o quê? Um nome ou é um verbo? Nome. Nome. Se é nome, é um nome. Tá. Quando é nome é... Quando é nome, nominal. Quando é verbo, verbal. Beleza? E quando for aqui, ó, verbo e verbo nominal, é porque tem os dois. Pensa nessa frase aqui. O jovem estudou determinado. Agora pensa em duas frases distintas, separadas.
O jovem estudou. Grava no coraçãozinho de vocês a frase. O jovem estudou. Guardou? O jovem estudou. Agora uma segunda frase. O jovem estava determinado. O jovem estudou. Qual é a palavra mais importante do predicado? Estudou. Estudou, até porque só tem ela no predicado. A única palavra no predicado é estudou. Estudou é um verbo e é a mais importante. A outra frase, o jovem estava determinado. Qual é a palavra mais importante? Qual é o núcleo do predicado? O estava. Estava não, determinado. Se você, é só tirar. Tira o determinado. O jovem estava. Pô, frase louca, né? Estava. Estava o quê? Coisa nenhuma. Agora, se eu falar o jovem determinado, ainda faz sentido. Por quê? Tá. O determinado é mais Eu forte. pensei que tinha que. Eu pensei que quando você tirava o. Não tinha que fazer sentido. Não, quando se você tirar não fizer sentido, é porque tu precisa dele pra caralho. Ah, tá. Então Tá? entendi. Então vamos lá. O jovem estudou, verbal, certo? O jovem estava determinado. Determinado é verbo ou é nome? Verbo. Verbo não. Nome. Determinar é verbo. Determinado é um nome. Então, ó, o jovem estudou, verbal. O jovem estava determinado, predicado nominal, porque o mais importante é o nome. Aí eu vou juntar essas duas palavras, essas duas frases. O jovem estudou determinado. Aqui, ó. O jovem estudou determinado. Aqui eu não consigo distinguir qual é o mais importante, se é o estudou ou se foi determinado. Eu tenho aqui um verbo importante. Qualquer um que eu tirar vai fazer falta, no sentido da frase, né? Porque é a junção de duas. Aqui a gente tem um predicado verbo nominal, que os dois têm a mesma importância. Tá certo? Tranquilo? Não, estudou então o quê? Estudou O próximo é provídeo. Estudou é verbo, é tão importante quanto determinado que é o nome. Se os dois são muito importantes para a frase, isso é verbo nominal. Verbo nominal, predicado verbo nominal. Beleza? Ô tio, o professor Não é só pra eles, Repetir tá? o quê? Intransitivo e transitivo. Transitivo e intransitivo. Intransitivo é quando o verbo não precisa de complemento nenhum. Ele consegue completar a ideia dele, que ele já foi direto para o ponto final, não teve nada para complementar esse verbo. Transitivo é quando o verbo precisa de um complemento. Esse complemento pode ser um objeto direto ou pode ser um objeto indireto, tá? Mas isso aí a gente vai falar sobre Mas isso. estudou e Esses determinado slides, espera esses predicado. slides, cara. Não precisa copiar não. Ele bota no grupo. Esses slides já estão lá. Pessoal, no grupo, vou até mostrar para vocês aqui rapidinho, até é importante que a gente use uma metodologia justamente para não perder tempo com anotações. Quando a gente chega aqui no grupo, ó, alguns nem sabem disso. Só um instantinho aqui, rápido no intervalo para... A gente está aqui no grupo, ó, vocês vêm aqui na descrição, não sei se todos vão conseguir ver daqui. Tem um link aqui, não tem? Bota leia mais. Caraca, eu vou aqui, no meu caso vai editar ele. Como é? Só leia mais. 3 links aqui, ó. Esse primeiro link você baixa todas essas apresentações que a gente está usando aqui. Aí você vai passando um para um e anota o que você achar importante. Esses aqui, os links de baixo, são dos vídeos, tá? Tem os vídeos de história nesse primeiro link, das aulas de história, e as aulas de português, tá? De língua portuguesa. Quando a gente passar para as outras matérias, a gente vai acrescentando aqui. Se chegar no limite, não sei se aqui tem limite de caracteres, a gente vai utilizar uma outra forma. De repente eu boto no meu site um link só para vocês verem tudo, mas por enquanto está dando, eu estou colocando aqui, tá? Então não fiquem preocupados com anotações não. Podem anotar enquanto a gente estiver falando, porque alguns conseguem mentalizar, né, enquanto está escrevendo. Então pode escrever à vontade. Mas se perder alguma coisa, deixa o espaço aí, depois vai nos slides, vai passando e anota. Ou assiste o vídeo, melhor ainda, assiste o vídeo e pausa. Poxa, isso aí é importante que ele falou. Pausa, anota e depois continua o vídeo. Beleza? Então vamos lá. Aqui a gente já acabou aqui a questão do predicado. Ih, rapaz, questão. Agora ferrou, né? Epicar. O que é epicar? Não sei. Escola municipal. Olha a gravidade que a gente vive, cara. Esqueci. Aeronáutica. Aeronáutica, alguma coisa boa. Oi? Eu só não lembro o que significa. O que significa epicar? Cada letrinha da aula. Gerais de aeronáutica.
aeronáutica. Eu acho que a escola para cadetes era... Não, o que tem cadete no nome é SpaceX, não é exército. Pessoal, olha só, tô brincando aqui com vocês, né? Mas é um negócio muito sério pra gente ver a dificuldade que a gente tem aqui na nossa região, né? São escolas fundamentais que existem no Brasil e a nossa cidadezinha aqui, para você ver o nível da escola que vocês estudam, tá? Aqui é uma crítica direta às escolas. As escolas não apresentam as oportunidades de escolas melhores. Escola Preparatória de Cadetes do Ar está entre as melhores escolas do Brasil. É para fazer ensino médio, tá? É para fazer Escola ensino preparatória médio. o quê? Escola Preparatória de Cadetes, Escola Preparatória para Cadetes do Ar. Ela vai preparar, você vai fazer o ensino médio lá, mas vai preparar você para ser cadete da AFA, da Academia da Força Aérea. Tá certo? A escola de oficiais é a AFA. Antes, essa aqui é o equivalente ao colégio naval. Não tem o colégio naval, que é da Marinha? Na aeronáutica é a EPICAR. O exército tem um ensino médio assim? Não. Quantos cristãos, você sabe? Oi? São quantos cristãos, você sabe? Ah, de cabeça não sei não, cara. Deve ser pelo menos umas 20 de cada. Não sei não. Tem que ver no edital, não lembro de cabeça não. 180. Presta atenção aqui, pessoal. No exército, o que o exército oferece é o colégio militar. Já ouviu falar do colégio militar? O colégio militar até tem lá o ensino médio, só que você, quando termina, você não segue carreira direto como oficial, não. EPICAR e colégio naval segue. Se vocês passarem na EPICAR no colégio naval, vocês têm o emprego de vocês garantido pro resto da vida. Numa excelente profissão, vai ser oficial de uma Força Armada. Certo? Guarda isso no coração. É por isso que eu estou estimulando muito vocês a passarem nessa prova. Senão eu não estaria nem aqui, cara. Eu comecei estudando com a minha filha, que ela quis fazer, começou um grupinho aqui de amiguinhos vir aqui estudar com a gente. Olha só onde a gente foi parar, uma sala cheia de gente querendo, porque está entendendo isso. Vocês precisam entender quais são as melhores opções que vocês têm. Não adianta vocês estudarem sem ter opção. Tem o Colégio Naval, tem a EPICAR para quem quiser ir para a Força Aérea. No Exército tem a SpaceX, mas já precisa ter o ensino médio já. Já fez o ensino médio, ele faz para a SpaceX, depois segue para a AMAN. Tá certo? Tem que fazer prova para entrar? Tem. Tudo isso aqui tem que fazer prova. Nada de graça na vida, não. Tá? Acho que entra lá de boa. Quem quer EPICAR? Escola preparatória para Cadete do ar. Isso aí. Minas Gerais, então. É lá em Minas Gerais, em Barbacena, tá? O Colégio Naval já é no estado do Rio e Angra dos Reis. Então vamos lá, pessoal. Alguém consegue resolver essa questão enquanto eu bebo água? Vamos lá, pessoal. Vou ter que adiantar, pessoal, senão a gente vai estourar o tempo. Oi? Olha só, vamos prestar atenção aqui, sem conversa. Vamos resolver rápido, até porque a gente não tem tanto tempo assim, tem bastante coisa para falar ainda. Ó, a questão é isso aqui, as alternativas são essas aqui. O C, o que é C? Pode ser uma partícula, pode ser um... Aqui, olha aqui. O C. É esse C que ele está falando aqui, tá certo? Pode ser um índice de determinação de sujeito, como está falando aqui, pode ser outras coisas também. Pode ser um condicionante, uma partícula de condição, enfim, pode ser um monte de coisa. O problema está falando o seguinte, o C é índice de determinação de sujeito na opção, qual opção? O que ele está pedindo? Quando que esse C vai funcionar como índice que bota o sujeito indeterminado? Então a gente vai encontrar o C funcionando como índice de indeterminação na opção em que tiver um sujeito indeterminado. Simples assim. Porque quando a gente tem um sujeito indeterminado, em muitos casos você vai ter um Czinho lá que vai funcionar como índice que indetermina esse sujeito. Que vai ajudar a dizer, olha só, esse sujeito aqui não é indeterminado, não consigo determinar ele. Tá? Então, para a gente resolver isso aqui, é só a gente procurar qual sujeito indeterminado nessas frases aqui. Agora vamos ver se sai. Não sei. Vamos ver uma a uma? Vamos ver uma a uma? Alguém quer arriscar alguma dessas aqui? Sei, Qual vai. é indeterminado? Não. Se você achar o sujeito, não é sujeito indeterminado. Se achar que eu encontrei o sujeito na frase, não é sujeito determinado. Já faz a bolinha como eu falo pra você lá. Já Se elimina. você encontra o sujeito indeterminado, você sabe que Se o sujeito for indeterminado, pode ser a opção. pode ser opção. Tá. Agora, se aparecer o sujeito ali, Alguém adquiriu.
Se aparecer o sujeito, olha, Assim não apareceu o sujeito, não é? O que é arrogável? Arrogável. Ô, quê? O que é arrogável? Arrogava, a gente vai falar disso. Arrogável. Arrogava deve ser de alguém se arrogava o direito, é rogar, pedir para si, trazer para si o direito de protestar. Mas pessoal, olha só, tem algumas palavras que acontecem na prova, não se assustem com as palavras difíceis, por favor. Vocês vão ver, tem uma, por exemplo, isso aqui, plangente. Alguém sabe o que é plangente? Eu também não sei o que é plangente, mas eu consigo dizer o que ele tá, como é que ele está funcionando ali. Eu tenho um substantivo sim, presta atenção aqui pessoal, eu tenho um substantivo sim, esse camarada está qualificando sim. Eu tenho certeza que isso aqui é um adjetivo. Eu não preciso nem saber o que é para acertar a questão, eu sei que aquele camarada é adjetivo. O problema está pedindo o que é plangente para eu responder? Não. Então não se preocupa se tiver palavra difícil. Se você conseguir trabalhar com ele sem saber o que ele significa, tranquilo, resolve a questão. Eu juro pra vocês, eu não sei o que é, vi essa questão, resolvi ela e falei, pô, não preciso saber o que é isso, continuo igual vocês, sem saber, mas dá pra acertar a questão sem saber o significado. Poderia ter facilitado, né? Pesquisava, chegava aqui, ó, explicava você, ó, plangente é isto, isto e isto. Parecia que eu sou um sábio conhecedor de todas as palavras. Mas quando eu percebo que eu posso me identificar com vocês, eu me identifico. Galera, não se preocupe com palavras difíceis em alguns casos. Vamos lá, uma a uma. Primeiro, e não se ouvia o sim plangente do sino. Preste atenção. Por que não se ouvia? Então o sino plangente, o sim plangente do sino é o quê? Eu perguntei pro verbo, cara. O verbo me respondeu. Esse daí já não é, daí elimina. Calma, mas é o que o sim plangente? É o sujeito, tá? Se tirar ele, não faz sentido, né? Ó, o sim plangente, isso aqui é o sujeito, então essa aqui não é, vou eliminar, ó. Não sei o que vocês fazem, eu faço uma bolinha e corto ela, tá? Vocês podem riscar o problema todo, faz um outro símbolo, enfim. Agora a letra B, presta atenção aqui na letra B. Assiste-se na rua a espetáculos degradantes. Observa essa questão, essa alternativa. Assiste-se, lembra do assistiu-se ao jogo que a gente viu lá atrás? Não está igualzinho? O verbo assistir, presta atenção pessoal, igualzinho assistir, uma preposição aqui, se tem uma preposição aqui, esse camarada não pode ser o sujeito, não faz sentido um sujeito com preposição. Há espetáculos que foram assistidos? Há espetáculos como sujeito? Não faz sentido. Então é exatamente essa aqui que é a opção certa. Está na mesma estrutura do assistiu-se ao jogo. Tem uma preposiçãozinha, tem uma partículazinha ser e tira-se na rua aqui, a frase fica até mais fácil. Ó. Assiste-se a espetáculos degradantes. Quem é que assiste? Não faço nem ideia. Eu sei que tem gente assistindo, mas eu não consigo determinar quem são. Fala. Não, só uma breve dúvida. Porque eu fiquei um pouco em dúvida entre B e E. Qual seria a principal diferença? Entre a B e E? Você escolheu qual? Vou chegar nela. Vamos uma a uma? Vamos uma a uma para a gente não se perder? Tá, não tem problema nenhum não. Vamos para a letra E. Eu escolhi B. Adquiriu-se muita experiência neste trabalho. Ó, adquiriu-se. Assiste-se. Observa, esse camarada aqui, ó, pediu uma preposição. O adquiriu-se, ele não pede preposição. Quem adquire, adquire alguma coisa, não há alguma coisa. Então, como está pedindo alguma coisa, ele não pede uma preposição, mas não vai ser objeto direto ali não. Você consegue mudar essa frase para isso aqui, ó. Muita experiência foi adquirida. Se muita experiência foi adquirida, essa muita experiência se torna o sujeito desse camarada aqui. Então, não é indeterminado. A preposição aqui vai ser crucial para você achar a resposta disso aqui. Se o assiste-se, né, como partícula ser, pedir uma preposição, você vai ter um índice de indeterminação do sujeito. Aqui não tem preposição nenhuma, então não vai ser, possivelmente vai ser o sujeito. Tá? Então você já elimina esse camarada aqui também. Não é? Eliminado. Porque tá falando o adquiriu. Muita experiência foi adquirida. Pode ser colocado no começo. Muita experiência foi adquirida. Então isso aqui é o sujeito. Tá? Mais ou menos. Entendi muito bem.
Cara, é o tipo de questão que não é simples, tá? Muito exercício, muita prática Tipo, vai levar vocês. eu sabia que não era. Mas essa. Aí eu perguntei. O verbo adquirir aqui, ele não pede. Aqui a gente já elimina o sujeito. A gente precisa um que não tenha sujeito. Se tiver sujeito, eu já elimino, certo? Sim. Se eu conseguir identificar o sujeito do verbo, ele já não é a resposta, porque eu quero um sujeito indeterminado, onde o ser Você não consegue. é o índice que determina o sujeito. Esse ser aqui que vai determinar o sujeito, porque esse verbo aqui, ele vai pedir uma preposiçãozinha aqui. E como você soube o sujeito da. Então, esse sujeito aqui, eu fiz uma mudança de posição. Eu chamei aqui, ó, como isso aqui adquiriu-se, eu tenho que muita experiência foi adquirida. Muita experiência foi adquirida nesse trabalho. Então eu tenho que esse aqui é o sujeito e esse aqui é... Isso é mudar. Se você tivesse mudado e continuasse, não fizesse sentido a frase, poderia ter sido B? Não, a B não é. Não seria se aqui fosse algum verbo que pedisse uma preposição, tipo esse daqui. Aí poderia gerar uma confusão, tá? Mas a gente vai ter que analisar caso a caso, teria que ver uma frase pra gente analisar junto. Nossa, bem. Essa letra C aqui, cara, ela é terrível. Então, eu também ia falar. Essa letra C. Alguém se arrogava o direito de protestar. Qual é o sujeito dessa frase? Alguém. E muita gente, pelo fato de a gente pensar em alguém quando é indeterminado, por exemplo, quando a gente fala essa frase aqui, ó. Tipo, alguém sabe. Presta atenção aqui, olha só. Quando a gente fala assim, assiste-se a espetáculos degradantes. Quem assiste? Alguém. Mas é um alguém indeterminado. Nesse caso, o alguém está aqui na frase. A palavra alguém está aqui. Então isso aqui é o sujeito. Eu sei que isso pode não fazer muito sentido na cabecinha de vocês, principalmente no João, que não está prestando atenção. Mas isso aqui é o sujeito. Tá certo? Isso aqui é o sujeito. Presta atenção. Quando a palavra alguém está lá, conjugando um verbo, então ele vai ser o sujeito. Aí eu tenho que eliminar esse camarada também. Então, alguém, você sabe, quem está fazendo é o alguém, então. O direito É o alguém. Por É mais que você não saiba quem é esse alguém, o alguém está ali na frase. Entendeu? Pensa dessa forma para ajudar. Alguém está assistindo, mas não está falando quem está assistindo. Alguém é alguém. A gente que fala alguém aqui. Muito Presta atenção. Esse aqui, a gente que fala alguém para entender. Isso quer na prova, cara, muito brincadeira. Mas, cara, depois que vocês começarem a fazer exercício pra caraca disso, vocês vão fazer assim brincando. Meu pai até tava falando, quando vocês chegarem na prova, meu pai tava querendo botar, ele falou que queria botar a gente na prova. Ele falou que queria botar a gente na prova pra testar. Pra ver se tinha pegadinha na prova, pra ver se você fizesse, você teria experiência de pegadinha. Mas as pegadinhas não vão ser tão simples assim numa primeira tentativa não, tá? Por isso que eu quero que vocês exercitem bastante pra já chegar sabendo das pegadinhas. Ô Chico, Peguem a prova, quando sair a prova do Colégio Naval normalmente esse o que ano, você pega, baixa e indica depois pra faz gente grande. estudar, assim? Pra gente estudar. O quê? Que eu indico? Pra gente Primeira coisa que vocês têm que estudar é procurar a matéria que você tem mais dificuldade. Qual é a matéria que você tem mais dificuldade? Redação. Redação, cara, fica fazendo redação, cara. Não é. Deve ficar bom. Sei que eu não dei aula de redação ainda pra vocês, Redação. mas começa a pesquisar, eu não posso parar uma aula pra entrar em outra. Redação em português. Redação, tu faz lá, introdução, faz 2 parágrafos lá opostos, um contradizendo o outro e faz uma conclusão. Acabou com a redação. Tá linda, perfeita. Entendeu? Você falou que ensina uma técnica. Eu vou ensinar, mas vai chegar lá, calma. Tem que ter calma, tem muita coisa. Quando que é depois dessa Eu acho que a gente vai pra matemática. Imagina. Vai ser melhor. Pessoal, não mais se falsificará a tua assinatura, tá? O que não vai se falsificar mais? A tua assinatura. Então a gente tem ali o sujeito, tá certo? Você sabe que é a sua assinatura, né? A tua assinatura aqui é o sujeito que a gente elimina. Alguma coisa você já sabe, né? Tipo a B, Beleza? Vamos seguir? Eu a Joana. Peraí, pessoal, silêncio. Não, entra ele. Eu posso fazer tipo assim, adquirir muita experiência 11? Oi?
Adquiriu-se muita tio, experiência onde eu não. Assistiu mentiroso da porra de matéria. O que muda é que senão, tipo assim, ficaria a espetáculos degradantes. Você tem que pensar numa pergunta direta ao verbo. Você tem que perguntar direto ao verbo. O que adquiriu, quem adquiriu, entendeu? Tem que ser uma pergunta direta ao verbo. Aí você vai chegar a muita experiência. Tá? Ô tio, Se você fizer isso, você vai chegar a qualquer ponto da frase. Você vai direcionar a sua pergunta para chegar a algum lugar. não foi o que você fez. Oi? A B não é a que você É, fez. eu marquei. Você pegou a Calma aí, valeta. ele falou que marcou a D e tava certo. Não, vambora. Legal, velho. Pessoal, ficou com dúvida? Assiste o vídeo de novo, tem que acelerar por causa do tempo, tá? Aí, falta meia hora, a gente está no objeto Caraca, direto falta ainda. meia hora, ainda tá no... Pessoal, objeto direto é o termo que completa o sentido do verbo. Cuidado que se estiver completando o sentido... Silêncio, pessoal. Caraca, vou ter que separar vocês. Tem meia hora só. É o termo que completa o sentido do verbo. Cuidado, se estiver completando o sentido do nome, não é objeto direto nem objeto indireto. Ele tem que completar o verbo. No caso do objeto direto, ele não tem preposição obrigatória. Tá? Não vai ter uma preposição obrigatória. Olha o exemplo aqui. Ele comprou um presente. Uma pergunta que vocês vão se acostumar daqui a um tempo a fazer é a seguinte pergunta. Quem compra alguma coisa. Certo? Quando eu respondo alguma coisa, esse alguma coisa está acompanhado de preposição? Não. Quem compra alguma coisa. Não tem. Eu não compro. Quem compra a alguma coisa. Ou compra em alguma coisa. Ou compra de alguma coisa. Nada disso. Quem compra alguma coisa. Alguma coisa não tem preposição. Então, se não pede preposição, essa preposição não entra aqui. A gente tem direto, aqui só tem um artigo. A gente só tem um artigo aqui e a gente tem um substantivo presente. Então, ela comprou um presente. O que a gente tem aqui é um objeto direto, né, que está complementando o sentido desse verbo aqui. Conseguiram alcançar? Objeto direto. Objeto é porque se tivesse uma preposição aqui, seria objeto indireto. O ela comprou seria VTD, verbo transitivo direto? Não, ela é o sujeito. Esse aqui que é o verbo transitivo direto. É isso aí mesmo. Verbo transitivo direto pede um objeto direto. Como é que você sabe se o verbo é transitivo direto? Você faz esse tipo de pergunta. Comprou, quem compra alguma coisa. Não teve preposição nenhuma. Agora, por exemplo, quem assiste a alguma coisa. Percebeu que aí entrou uma preposição? Isso aí, tá? Nesse caso aqui, a gente tem um objeto direto, tá? Um presente é objeto direto desse verbo aqui. Vamos lá. Objeto indireto. Quase a mesma coisa, só que aqui a preposição é obrigatória. Olha aqui. Quem obedece a alguém. Quem obedece a alguém. Como é que entra uma preposiçãozinha A ali? E esse A tá aqui, ó. Tá vendo esse A aqui? Quando eu falo quem obedece a alguém, o A tá aqui. Isso aqui, na verdade, é um artigo que eu juntei. Ao é a preposição a mais o. Se fosse professora, como é que ficaria aqui? A professora. Oi? A professora. Só o Azinho solto aqui, desse jeito? Crasezinho, alguém falou aí, ó. Se fosse professora, ia ter uma crase aqui. Porque o que é um acraseado? É o A, preposição, junto com o artigo. Se fosse professora aqui, esse O aqui seria A, não seria? Sim. Ia tirar esse A preposição? Não, eu ia juntar o A preposição com o artigo e ia ficar um A craseado aqui. Beleza? De qualquer forma, sendo a professora ou ao professor, a preposição está aqui. Quem obedece a alguém. Então, um verbo transitivo indireto. Ele pede um objeto indireto. Então, ao professor é um objeto indireto de obedeceu. Tá certo? Eu não entendi porque você botou crase. É porque juntou o artigo. Porque junta um A com A. A gente vai ter o A preposição, que é esse A que está aqui, com o A, que seria a professora. O A artigo. Esse aqui é um O artigo. Se fosse professor, ia ser um A aqui. Ia ter um A com A. Você vai escrever AA.
Então na língua portuguesa junta esses dois as, preposição e artigo, só botando uma crase. Se não tivesse Certo? crase, teria... Para quem não sabe de onde vem a crase, é desse caso aí, tá bom? Então vamos seguir, pessoal. Complemento nominal. É o termo que completa a significação transitiva dos nomes. Eu vou ter que separar, cara. Você pode trocar, você não fez nada não. Só troca de lugar ali com o João, por favor. Só para ele vir para cá, que o João Bernardo não para de falar, cara. Vem, João, para cá. Eu sei que ele que é mais concentrado, não vai nem dar ideia pro Bernardo. Pronto, agora acho que a gente consegue sossego. Vamos lá, complemento nominal, obrigado, tá? É o termo que completa a significação transitiva de nomes. Observa, o complemento é nominal, ele vai completar as ideias dos nomes, diferente de objeto direto e indireto, que complementa a ideia de verbos, beleza? Aqui a gente vai completar a ideia de nomes. O nome pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio, e o complemento nominal vai ser regido por preposição. Olha alguns exemplos. Amor ao trabalho. Amor é verbo? Não. Cuidado, falei de maldade mesmo. Amor não é verbo, amar é verbo. Amor é um substantivo abstrato. Observa aqui, amor ao trabalho. Concorda comigo que isso aqui está complementando a ideia do amor? O tipo de amor é o amor ao trabalho. Então eu tenho amor, que é um nome, ao trabalho vai ser o complemento nominal. Beleza? Tranquilo? O complemento nominal às vezes ele pode até confundir com objeto indireto. Cara, ele pode confundir com objeto indireto, pode confundir com adjunto adnominal. Inclusive, no próximo slide, se não me engano já é o próximo, eu vou fazer a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. Pode confundir realmente. Esse caso aí teu, que você citou, é molinho você não confundir. O objeto indireto vai complementar quem? Nome ou verbo? Verbo. Complemento nominal? Nome. Acabou, matou a charada. Beleza? Então aqui está complementando um nome. Só toma cuidado para não achar que amor é verbo porque termina com R. É tentador você olhar amor aqui e falar que amor é verbo. Não, amar é verbo. Amor é um substantivo. É só você pegar essa palavra isolada aqui e botar um artigo nela. O amor, um amor. Se eu consigo colocar um artigo nela, então é substantivo. Agora, um amar. O amar. Porque você não consegue botar um artigo? No verbo você não consegue. Estranho. Se você conseguir colocar, é porque você está substantivando o verbo. Tipo, o amar é lindo. Uma frase como essa. Eu estou pegando o verbo e transformando ele no substantivo, mas é uma outra ideia, tá? Então o que a gente tem aqui? A gente tem o complemento nominal de um nome, obviamente. Confiança em Deus. Confiança é nome ou verbo? Nome, a bolinha aqui, ó. Confiar é o verbo. Isso aqui é um nome. A confiança, uma confiança. Aqui, ó. Confiança em Deus. A gente tem aqui em Deus está complementando o nome. Então a gente tem confiança é o nome, complementando a gente tem em Deus, que é o complemento nominal. Beleza? Se tiver um nome, vai ser complemento nominal. Se tiver um nome, não, nem sempre, vai ter alguns casos, mas nesse caso aqui, a gente complementando um nome, a gente vai ter, está complementando um substantivo, um adjetivo, um advérbio, como nesses exemplos aqui, a gente vai ter um complemento nominal, tá bom? Daqui a pouco eu vou mostrar a diferença de adjunto adnominal, tá? Que é perigosíssimo a gente confundir esses dois. Está complementando um advérbio? Não. Porque tá somando É porque eu só botei nome aqui, mas poderia ser ao invés de nome, botei um substantivo aqui, dois substantivos, tá? Mas no lugar de substantivo eu poderia estar complementando um adjetivo. É difícil a gente criar ideias assim na hora, mas deixa eu ver aqui. Amor. O adjetivo seria trabalho e... Eu teria que depois colocar outros exemplos. Ao invés de substantivo aqui, pensa que aqui poderia estar um advérbio, poderia estar um adjetivo e ele poderia estar complementando isso também. Tá certo? Tá. Vamos seguir, para a gente não atrasar e não perder o tempo. Olha só. Atenção, ó, tomar cuidado com isso. Se ao invés de amor for um verbo, a gente vai ter objeto direto ou objeto indireto. Vai depender do verbo. Quem ama, ama alguma coisa. Ou alguém. Está pedindo verbo? Está pedindo preposição? Não. Quando a gente fala amar a Deus, que a gente bota a preposição em relação a Deus, é uma forma respeitosa, em especial a Deus. Mas a gente não usa o verbo amar dessa forma normalmente. Amar a minha esposa, bota uma crase lá. Eu amo a minha esposa, né? E tem ali só o artigo, tá? Então o que a gente tem aqui? Amar
o trabalho. Quem ama, ama alguma coisa, não ama a alguma coisa. Então não pede preposição. Então vai ser um objeto direto, tá? Observa aqui, daqui, que era um nome, deu complemento nominal, agora com verbo virou um objeto direto. Confiar em Deus. Quem confia, confia em alguém. Certo? Tá pedindo preposição? Eu confio alguém ou confio em alguém? Em alguém. Então tá pedindo a preposição em ali, não tá? É obrigatória. Então eu vou ter um objeto indireto. Quem confia, confia em alguém. Olha como é que o em apareceu aqui. Confiar em Deus. Então tem aqui um objeto indireto. Mais uma vez, quando estava um nome, eu tinha um complemento nominal. Agora que eu tenho um verbo, eu tenho um objeto indireto. Beleza? Então vamos seguir. E não foi aqui não, cara. Foi aqui. Não, só depois da junta de nominal que vai aparecer essa diferença. Agente da passiva. Indica o ser que pratica, presta atenção, indica o ser que pratica a ação sofrida pelo sujeito da voz passiva. Traduzindo, e ainda tem esse detalhe aqui, é regido por preposição. Tá? O que é o agente da passiva? Presta atenção nessa frase aqui. As flores são destruídas pelo homem. Tá prestando atenção aqui, pessoal? As flores são destruídas pelo homem. As flores estão fazendo alguma coisa? Não. São elas que estão destruindo o homem? Não. São elas que estão se destruindo? Não. Elas estão sofrendo a ação do verbo. Qual é o sujeito dessa frase? É esse que é o perigo terrível que você não pode errar. O sujeito é as florestas. Quem são destruídas? As flores. As florestas. Quem são destruídas? As florestas. Então isso aqui é o sujeito. Só que o sujeito está sofrendo a ação do verbo. E a gente tem um agente que executa essa ação do verbo. Olha aqui. Pelo homem não é o sujeito, por mais que pareça, porque ele executa a ação do verbo. Ele é o agente na voz passiva. O que é uma voz passiva? É quando o sujeito está sofrendo a ação daquele verbo. Não é ele que faz. Por exemplo, a menina dançou. Foi ela que fez a ação de dançar. Agora, quando ela sofre a ação, foi cortada. Sei lá, sofreu um acidente lá, a menina foi cortada. Alguém foi lá e acertou ela com a faca. Ela sofreu a ação daquilo lá. Ela foi cortada por quem? Pelo assassino, pelo vilão, pelo bandido, né? Então esse cara que executou, ele é o agente da passiva. Toma muito cuidado. O agente da passiva não é o sujeito. O sujeito está aqui porque você fez a pergunta ao verbo e te jogou para cá e não para lá. O agente da passiva é pelo homem? É, pelo homem é o agente da passiva. Tá certo? É o agente da voz passiva, se quiser um nome mais completo. Então vamos lá. É o que fez alguma coisa. É o que fez alguma coisa com o sujeito. Isso aí, executou a ação do verbo. Esse verbo de destruição aqui, ó, que ela sofreu, quem foi que fez? Foi o homem. Tá? Então isso aqui é um agente da passiva. Toma muito cuidado. Para saber quem é o sujeito, faz uma pergunta para o verbo. A atriz estava cercada de fanáticos admiradores. Quem é que estava cercada? A atriz. Então quem é o sujeito? A atriz. Mas foi ela que cercou alguém? Não. Ela se cercou? Não. Então quem é o agente da voz passiva? Fanático. Pega tudo, tá? De fanáticos admiradores é o agente da passiva. Foi eles que executaram. Mas eles não tomam o lugar de sujeito. Por mais que eles executem a ação do verbo, eles não são o sujeito. O sujeito continua sendo a atriz. Poderia ser só fanáticos admiradores, não? Não, considera tudo que sobrou, cara. Pelo homem, de fanáticos admiradores. A estrutura toda é o agente da passiva. Tá? Porque ela vai mostrar por meio de quem? Por meio desse, tem um por aqui, tem um de aqui. Então isso faz parte da estrutura. Tá? Já falei, mas está escrito aqui bem grande. Ó, atenção, o agente da passiva não é o sujeito. Vocês mesmos perceberam. Quando eu perguntei qual era o sujeito dessa frase aqui, vocês acharam que é quem estava destruindo. Não era. O sujeito é quem sofreu a ação. Isso aqui está na voz passiva. Beleza? Tranquilinho? A gente falou pelo homem. Eu sei, vocês falaram pelo homem. E pelo homem não é o sujeito. Não, é o agente da passiva. Pelo homem é o agente da passiva. Então, a primeira pergunta que eu fiz. Alguns responderam que pelo homem era o sujeito. Então, vamos lá. Adjunto adnominal. Termo que qualifica ou determina os núcleos. Pensa que um sujeito, por exemplo, ele tem um núcleo dele lá, que é a palavra mais importante.
vai ter um monte de coisinha ali associada a ele. Essas coisinhas são os adjuntos adnominais. Pode ser artigo, pode ser adjetivo, pode ser numeral, pode ser pronome, pode ser locução adjetiva. Vamos para essa frase aqui. Os meus 2 ótimos relógios de ouro são valiosíssimos. Qual é o sujeito dessa frase? Sujeito. Os meus Dois ótimos relógios. Os meus 2 ótimos relógios. Quase isso, quase você tá. Deu. Olha só, pessoal, Deu. não façam isso que vocês estão fazendo agora, tá? De olhar a parada e ó, o sujeito é isso, vocês vão esquecer de algum termo. Quer saber qual é o sujeito? Falei várias vezes, faz pergunta pro verbo. Quem são valiosíssimos? Os meus 2 ótimos relógios. Tudo isso aqui. Quem são valiosíssimos? É o que sobra aqui, ó. Os meus 2 ótimos relógios de ouro. O sujeito é tudo isso. Por que essa frase é muito peculiar? A gente está acostumado com um sujeito pequenininho e um predicadão, não é isso? Sujeitinho e predicadão. Essa frase, o sujeito é maior que o predicado. O sujeito, dali para lá, é o predicado. O predicado é só são valiosíssimos, tá certo? Agora, qual é o núcleo desse sujeito? Tá aqui tá na colinha aqui, né? Espero que tenha acertado sem colar. Relógio é o núcleo, porque a única palavra aqui que se você tirar não vai fazer sentido nenhum aqui, ó. Lê isso aqui. Os meus 2 ótimos relógios. Os meus 2 ótimos de ouro são valiosíssimos. Agora você quiser tirar, escolhe uma palavra aqui para tirar. 2. Ótimo. Aqui, ó. Os meus ótimos relógios de ouro continuam tranquilo. Tirar. Essa aqui, se eu tirar, fica muito doido. Posso tirar qualquer um que vai continuar fazendo sentido. Agora, relógio eu não posso tirar que vai ficar estranho. Então, relógio é o núcleo. Aí, o que sobra pra gente dentro desse sujeito? Os meus 2 ótimos de ouro é uma coisa só. Tudo isso é adjunto adnominal. Vamos ver aqui, ó. Pode ser artigo, olha aqui batendo aqui, ó. Pode ser pronome, que é o pronome possessivo, pronome lá. 2, pode ser um numeral. Ótimo, adjetivo. De ouro. De ouro é equivalente a dourado, por exemplo. Aqui é uma locução adjetiva. Aqui, ó, locução adjetiva. São 2 palavras com uma função de adjetivo. Tá certo? Então, quais são os adjuntos nominais? Tudo isso aqui, ó. Todos esses e mais esse aqui como uma coisa só, tá? Que é uma locução adjetiva. Beleza? Pegaram o que é adjunto adnominal? Vamos avançar que está quase acabando, pessoal. Agora esse aqui é o que eu tinha mencionado lá atrás, que eu achei que em outro momento apareceu aqui pra gente. Adjunto adnominal versus complemento nominal. Pessoal, preste atenção que isso aqui é complicado até pra mim, tá? A gente tem que prestar muita atenção nesse detalhe aqui. Não vai ter mais questão, não. Acho que tem. O último slide é uma questãozinha. Tu gosta de questão, né? Cai dentro de questão em casa, cara. É o que vai fazer você passar na prova. Tá mais do que eu. As questões deixam mais fácil. Oi? As questões deixam mais fácil. Isso aí. Você vai praticar. Mesmo que não caia a mesma questão que você fez, vai chegar lá na prova, vai ter alguma coisa parecida, vai te ajudar a lembrar. O conteúdo pode ser o mesmo. Mas vamos lá, pessoal. A diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Observa. Adjunto adnominal. Complemento nominal. Os dois vão mexer com algum nome, tá certo? Diferente de objeto direto e indireto que vai mexer com o verbo. Então o que a gente tem aqui, ó? Se mexe com nome e mexe com nome, vai causar confusão. Mas observa, o adjunto adnominal, ele vai indicar o agente. O complemento nominal, ele vai indicar um paciente. Preste atenção nas frases. As notícias do jornal. Concorda comigo que é o jornal que é o agente das notícias? Sim. Então, do jornal vai ser adjunto adnominal. Porque o jornal que é o responsável pelas notícias. Qual é a diferença? Calma, a gente vai chegar na diferença agora. A gente vai chegar lá, calma. Agora vamos para o complemento nominal. Usei a mesma coisa aqui, as notícias e as notícias. Mas ó, as notícias da inflação. Alguém noticiou a inflação. Então aqui é o paciente da notícia. Está sofrendo a ação de ser noticiada. Vocês perceberam a diferença aqui? Ó? Vocês precisam perceber essa diferença aqui. Ó. O jornal que noticiou. Aqui é a notícia que noticiou a inflação. O jornal noticiou a notícia. Estou sendo redundante aqui para ficar mais claro. Tá? Estou usando redundância aqui das palavras de propósito. Tá? O jornal noticiou. Aqui a notícia noticiou aqui. Então esse aqui, ó, o do jornal é o agente. Da inflação é paciente.
Do jornal é o agente da notícia. Da inflação é o paciente da notícia. Não tô entendendo. Não tá? Vou tentar ser... Alguém já entendeu? Ninguém entendeu? Alguém já... Tá, eu então entendi. pelo menos não tô tão ruim Eu assim. entendi. Não tem problema não entender não, tá? Não se sinta envergonhado, eu só Não, queria eu saber se eu tô passando a coisa certa. Presta atenção, pessoal. As notícias do jornal. O que eu quero analisar? Do jornal e da inflação. Quero saber qual que é adjunto adnominal e qual que é complemento nominal. Você vai observar qual que é o agente e qual que é o paciente. Se for agente, é adjunto adnominal. Se for paciente, é o complemento nominal. Presta atenção agora, para entender. As notícias do jornal. Quem é que está fazendo alguma coisa? A notícia ou o jornal? As notícias do jornal. O jornal. O jornal está fazendo, certo? Sim. O jornal está fazendo as notícias. Então essa estrutura que a gente está analisando aqui, ó, nesse caso aqui, esse aqui é o agente, é quem faz. É quem faz. Então aqui ele vai ser adjunto adnominal. Se ele for o agente da expressão que está aqui anterior, e do nome, né? Vamos chamar aqui, é o nome, né? O substantivo. Se ele for o agente, ele é um adjunto adnominal dele. Agora olha essa aqui. Essa aqui inverte, ó. As notícias da inflação. Quem é que é o agente aqui? É as notícias ou a inflação? As notícias. A notícia. É a notícia que está noticiando, que está fazendo alguma coisa pela inflação. Então isso aqui é um paciente. Se o da inflação é paciente, ele é complemento nominal. Agora Beleza? agora Tranquilo? Então, Se vocês sonharem com isso, de manhã assiste esse vídeo de novo, tá? Porque precisa dessa diferença, tá certo? Vocês precisam saber essa diferença, porque vai cair uma questão mostrando, vai mostrar um troço desse, vai perguntar se é adjunto adnominal ou complemento nominal. Vocês precisam lembrar de agente e paciente, vai ajudar muito a acertar uma questão na prova. Beleza? Tranquilo? entendi. Quando o agente é o que é o... Como que você falou? O de jornal. O termo que está mexendo com o nome for agente, vai ser adjunto adnominal. Se o termo que está mexendo for paciente, vai ser complemento nominal. É porque eu sabia como representar esse falando. Tá. Então vamos lá, pessoal. Vamos seguir aqui. Se esquecer, tem um vídeo para assistir de novo a explicação, tá? Adjunto adverbial, termo que determina, né, vai mexer lá com o verbo, com o adjetivo ou o próprio advérbio. Se confunde até com o próprio advérbio. O advérbio também é algo que altera um verbo, altera um adjetivo, altera o próprio advérbio. A gente já falou sobre advérbio numa outra aula. Alguns exemplos. Pessoal, botei só esses 4 aqui para não ficar gigantesco, como eu falei para vocês. Não vou conseguir explorar todo o conteúdo aqui. Mas é uma lista gigante, se vocês me lembrarem, depois eu digito ela toda para mandar para vocês. Mas botei aqui afirmação, causa, meio, oposição. Observa aqui essa frase. Conheço de fato suas motivações. Esquece o de fato. Conheço suas motivações, uma frase básica. Aí entrou um de fato aqui para tipo afirmar, confirmar, dar mais valor ao fato de conhecer. Olha só, eu conheço verdadeiramente, eu estou afirmando que eu conheço muito. Então, estou alterando aqui esse verbo aqui, ó. Altero o verbo. Então, esse, de fato, é um adjunto adverbial de afirmação. A afirmação só afirma o que já Marshmallow, está lá afirmado. para fora, Marshmallow. Lá para fora. A gente tem aqui a causa. A gente tem aqui... Vem O aqui. marshmallow pelo... O marshmallow pelo... Lá para fora. Já afirma, a afirmação já afirma que já está afirmado já, né? Que isso, que poesia linda. Ué, tio. Então, poeta. Tranquilo, pessoal? Vamos pro próximo aqui, ó. Olha só. Olha só. Um adjunto adverbial de causa. Olha essa frase, presta atenção nessa frase. Muitos morrem de doenças contagiosas. Muitos morrem de... Tá, morrem como? De que jeito? A causa, aqui ó, é um adjunto adverbial de causa, de doença, que é a forma como as pessoas estão morrendo. Então você está alterando o verbo aqui, está alterando o verbo com uma causa. Então isso aqui vai ser um adjunto adverbial, está alterando o verbo com uma causa para esse verbo aqui, tá certo? Meio, sempre viajo de trem. Qual é o meio que eu viajo? Eu tô esse de trem aqui, esse de trem está alterando o viajar porque não é qualquer viagem. Eu não estou viajando de avião, de trem, a pé, eu estou viajando de trem. Então, de trem, que é o modo como eu estou viajando, é o meio como eu estou viajando, é um adjunto adverbial de meio. E a gente tem também
de oposição, né? Devemos remar. Posso remar de qualquer maneira, mas eu vou remar contra a maré. Quando a gente tem esse contra aqui, a gente vai ter um adjunto adverbial de oposição, que é mostrando um sentido diferente da normalidade. Tá certo? Botei aqui entre outros, pessoal. Lembrando, isso aqui é uma lista gigantesca. Só lembra, o adjunto adverbial vai alterar um verbo, um adjetivo ou um próprio advérbio. Mas, tipo, você botou esses, mas tem mais, mas aí... Tem muitos. Mas aí os outros podem cair ou esses são os principais? Podem e eu vou passar para vocês. Só que de repente eu monto uma lista, ou quando a gente der uma aula só sobre adjunto adverbial, a gente fala sobre tudo que puder. Mas tá bom? esse mês, você... Esse mês não dá tempo não. Porque eu pretendo encerrar português no mês que vem. Então eu vou passar por todo o conteúdo do Colégio Naval e depois a gente vai passar por outra disciplina e só quando a gente voltar que a gente vai tentar entrar Meio do ano tem o recesso. Aí... Vai ter recesso também. Até porque a gente vai ter os Jovens Guardiões. Vai Vocês ser vão participar. Vamos lá, depois dessas perguntas fora da aula, pessoal. Aposto. Termo usado para explicar. Cara, aposto é muito tranquilo. Presta atenção aqui. Não cai na beira não, cara. Vai te pegar igual o João. Sai daqui. Termo usado para explicar, enumerar ou recapitular ou especificar o seu antecedente. O que o aposto faz, pessoal? Presta atenção. Ele vai explicar uma coisa que está antes dele, logo antes dele. Por que isso é importante? Parece bobeira. Quando você chegar em vocativo, vocês vão ver que vai ser o fatal. Tá, cara, tu dá daqui, eu vou começar com ele lá, cara. Misericórdia. Não, tô perguntando Vou ter que botar você lá fora, cara. Pessoal, falta 5 minutos. Vamos voltar aqui. Não, falta... Eu não quero saber se você não tornou. Pessoal, Torres, meu melhor amigo, está na escola naval. Esquece o meu melhor amigo aqui, ó. Torres está na escola naval, certo? Tranquilo. Sim. Só que eu abri um entre vírgulas aqui, ó. Eu abri um entre vírgulas aqui para explicar quem é Torres. Falar assim, ó, ele é meu melhor amigo. Observa, meu melhor amigo, que é o aposto, ele está explicando esse cara que está logo atrás dele. Esse detalhe de estar logo atrás, explicando algum termo anterior, é importante porque no vocativo isso não vai acontecer. É no próximo slide que a gente vai ver. Comprei 2 ótimos livros. Olha só, isso aqui está explicando esses ótimos livros aqui. Um de Bechara e outro de Feltre. São até livros reais. Esse aqui é o Bechara, que eu gosto de português, Nossa. e Feltre de Química, aquela coleção que eu tenho ali. Tem gente que dá no portão, tio. Não tem problema não. Conseguiram entender? Que isso aqui está explicando. Então, olha só, o que pode cair para vocês numa prova que pode ter uma pegadinha? A gente está acostumado a ver aposto entre vírgulas, é o mais normal de acontecer. Torres, meu melhor amigo, está na escola naval. Isso aqui é um aposto. Só que o aposto vem depois de 2 pontos também. Percebeu que uma coisa depois de 2 pontos está explicando o termo anterior? Isso é aposto. Beleza? Mas pode Tranquilo? acontecer dele não estar entre vírgulas? Oi? Pode acontecer dele não estar entre vírgulas? Não, dentro de uma frase ele sempre vai estar entre vírgulas. Se você tirar a vírgula, ele vai deixar de ser aposto. Até porque quando tiver que fazer uma explicação, você vai ter que botar a vírgula ali. É obrigatório ter uma explicação dentro. Agora o vocativo, pessoal. Presta atenção aqui para a gente finalizar. Vocativo é a expressão com que se chama o ouvinte. É um chamamento. Eu estou chamando alguém no meio da frase. Do nada fiz um clamor ali para fazer um chamamento. É um termo à parte. Ele não pertence nem ao sujeito, nem ao predicado. Pessoal, presta atenção. Vai cair na prova de vocês uma frase como essa aqui, aí vai perguntar qual o sujeito da frase. Me respondam. Qual o sujeito dessa frase aqui? Deus vai Esse que é o perigo. Deus não é o sujeito dessa frase. Isso aqui é um vocativo. Não, calma. Não começa a chutar não. Se não sabe, ela fica quieta. Onde? Deus, ó Deus, é um vocativo. Pela regra, não pertence nem ao sujeito, nem ao predicado. Aí você analisa essa frase aqui, o restante da frase. Como é que eu identifico um sujeito? Já falei várias vezes. O que a gente faz? Não, o que a gente faz para identificar um sujeito? Faça uma pergunta. Pergunta para quem? O verbo. Pro verbo. Quem falou verbo? Pergunta pro verbo. Ele, Miguel, meu filho. Gostei que ele fica quietinho ali, tá vendo? Mandou bem ele agora. É. Eu vou fazer uma pergunta pro verbo. Qual é o verbo aqui? Não é o vejo lá não, tá? Verbo estás. Quem estás? Deus. Deus não tem Deus nessa frase aqui não. Deus está aqui. Esta. Pessoal, quem conjuga, qual o pronome que conjuga o estás? Tu. Tu.
Qual é o sujeito? Tu. Ah, Tatu. sim. Aqui é um exemplo que já perguntaram aí de sujeito oculto. Você sabe quem é, só que você não está vendo. Ah, Perguntaram na frase qual o sujeito dessa frase aqui, você vai responder que é Deus? Não, nós sabemos pelo contexto que o mesmo tu aqui é o Deus daqui. Só que isso aqui é uma estrutura à parte, chamada vocativo. na prova pode ter, tipo assim, na prova pode ter isso daí, aí deve estar falando quem é o sujeito, né? Quem é o sujeito? Vai Quem é ter o várias sujeito? opções. Aí vai ter várias opções, aí vai ter tu, mas tu não tá ali. Aí mas você. Vai ter Deus também, mas vai marcar Deus. Aí normalmente eu marcaria Deus. Vai ser- Só que Vai ter eu cada um- também, porque o eu é daqui do vídeo. Só que já que é oculto, a gente tem que usar o tu por causa que. Até tem um outro sujeito aqui de veja aqui também, tá, pessoal? Que eu vejo, tá? Tá oculto também. Tranquilo, pessoal? Não quero que vocês confundam o vocativo com o sujeito. E também não caiam nisso aqui, ó. Olha que lindo. Entre vírgulas, igualzinho o apóstolo. Só que ele está se referindo ao termo anterior. Lembra? Torres, o meu melhor amigo. Meu melhor amigo está se referindo ao Torres, né? Ó Deus está se referindo a mim? Não, Deus. Não. Isso aqui está independente. Agora isso aqui é um caso à parte, está no meio. Eu fiz um clamor no meio da frase, ó. Tem misericórdia de mim segundo a tua benignidade. Só que no meio da frase, ó Deus, direcionou direto para ele um clamor, um Ó chamamento. Deus, seguindo. Então isso aqui não é um aposto, isso aqui é um vocativo, beleza? Para ser aposto tem que estar se referindo ao termo anterior. Então toma muito cuidado. Agora para fechar, pessoal, uma questão e a gente fecha a aula de hoje. Lê aí e me responde. 1 minuto. Eu leio. É o C. Não chuta. C. Não chuta. Nem leu a questão. É. Tipo, hoje. Oi? Vamos ler. Um lance de parede. Vou ler, pessoal, para a gente encerrar que já acabou o tempo mesmo. Ó. Um lanço de parede desabou sozinho. Vai por parte. Todo mundo entende um lanço de parede, sei lá, um pedaço de parede desabou sozinho. Para fora do tapume. Devia ter algum tapume ali, caiu para fora do tapume. Pode ser um tapete, um negócio de fazer jiu-jitsu. É, por enquanto não precisa se preocupar. Dá pra gente resolver mesmo não sabendo o significado das palavras. Ó, para fora do tapume, quando já cessara, ou seja, já acabou, né? O movimento das duas lotações. É assim mesmo que tá lá, tá? É 2 lotações. Sabe-se lá o que é esses 2 lotações? Que tá chamando das lotações. A expressão destacada, não tá aqui não, tá, pessoal? Mas destacada, eu esqueci de botar em itálico. Esse aqui é a expressão destacada, tá? Isso aqui, que estava em negrito lá na prova, estava sublinhado, sei lá. Esse é o destacado. A expressão destacada exerce a função sintática de quê? Essa expressão aqui é predicativo do sujeito, é objeto direto, é sujeito, é objeto indireto ou complemento nominal? Complemento. Nada? Alguém? Pessoal, vou adiantar só por causa do tempo, então não vou deixar pensar muito não. Pessoal, faz a pergunta ao verbo. O que já cessaram? O movimento das O que já cessaram? O movimento das rotações. Então o movimento das rotações é o quê? Você fez a pergunta ao verbo e o verbo te respondeu. Vai ser o quê? Sujeito. A mais bobinha que era aqui estava simples, mas a frase difícil pra caraca assustou a gente. Faz a pergunta ao verbo e você vai encontrar o sujeito. Eu não Beleza, pessoal? Eu